Olá, tudo bom, galera? Estamos aqui iniciando nossa live de sempre, né? Das quintas-feiras. Semana passada, em virtude do feriado, eu deixei vocês tranquilos, né? Mas hoje estamos de volta. E aí, na live anterior, nós conversamos sobre o sistema endócrino. Comecei a falar um pouco sobre o sistema hormonal, né? Conforme solicitado, conforme pedido, né? E hoje nós vamos dar, de certa forma, uma continuidade para o sistema hormonal, para o sistema endócrino. Tá legal? Quem já está entrando aí na live, avisa os amigos que já começou, tá? Comecei um pouquinho atrasado hoje, né? Porque eu tive que sair para resolver umas coisas, cheguei agora há pouco. Mas estamos aqui de volta, sejam todos bem-vindos à nossa live. Sistema endócrino, né? É um dos sistemas que regula grande parte do nosso organismo. Eu especialmente adoro estudar o sistema endócrino, tá? E aí na live anterior nós vimos o que são glândulas endócrinas, o que são glândulas exócrinas, quais as principais glândulas endócrinas do nosso corpo humano, quais as principais glândulas exócrinas do nosso corpo humano. Bom? E aí hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os mecanismos de ação hormonal. O estímulo hormonal, ele pode afetar a permeabilidade da membrana plasmática, fazendo abertura de canais iônicos, ele pode estimular a síntese de proteínas ou de moléculas reguladoras, como as enzimas, tá certo? Ele também pode ativar ou desativar uma determinada enzima responsável pelo mecanismo hormonal. Ele pode também induzir a atividade secretora de uma determinada glândula e ele também pode estimular a mitose. Lembrando que a mitose ela é a quebra, ela é a divisão de uma célula em uma nova célula, tá? E isso em todos os sentidos já está comprovadamente científico, né? Comprovado de forma científica, tá? E aí nós vimos que nós tínhamos hormônios solúveis, né? Em água, né? Chamados de hidrossolúveis, assim como as vitaminas. E os hormônios que precisam de moléculas sinalizadoras proteicas, né, ou de mediadores de resposta, são os mensageiros. E os hormônios que eles necessitam do colesterol, né? Daí o nome de hormônios esteroides. A gente conversou um pouquinho sobre isso da vez passada, tá? E a gente tem como hormônios lipossolúveis os hormônios da tireoide, né? Os hormônios que vão agir nos receptores intracelulares e vão ativar diretamente os genes e etc, tá? É meio que um resuminho do que a gente conversou da vez passada. E aí a gente tá conversando um pouquinho hoje e fazendo um resumão disso aí, tá legal? E aí dentro dessa química hormonal, né, aqueles denominados de esteroides, né, são os hormônios que vão necessitar de gordura, né? Especificamente colesterol, para fazer a sua síntese. E a gente viu também na vez passada que a célula ela precisa de uma especificidade, né? Para que ela possa responder a um determinado estímulo, ela precisa possuir aquele receptor proteico, se for uma célula produzida de hormônio produzido a partir da proteína, né? E de um receptor esteroide, tá? E a gente viu também que a ligação ela vai ter de receptores da afinidade, né, que é a força de ligação de um hormônio para o outro. Vimos também que alguns hormônios podem ter uma vida de horas, semanas, minutos, dias, né? Se a gente pegar a adrenalina, você toma um susto, você faz um exercício físico, ela pode durar de alguns segundos a minutos, tá? Enquanto que você pega o hormônio estrogênio, ele vai ter um ciclo que vai variar de 26 a 28 dias. Dentro desse ciclo, ele vai ter sua produção elevada em torno de aproximadamente 5 a 10 dias, tá? Então, vai ser sua vida, vai ser desse tempo, tá? E para que um hormônio possa agir com o outro, nós vimos que temos que ter a permissividade, que é quando o hormônio não consegue exercer seu efeito sem a presença de outro hormônio. No caso, os hormônios da tireoide, né? Eles vão fazer efeito no desenvolvimento do sistema de uma forma geral, né? E ele tem seu próprio hormônio, tá? E aí, se o indivíduo
tem atraso do hormônio tireoidiano, ele termina tendo um problema de atraso também no seu sistema genital. Que o sinergismo é quando um hormônio amplifica a sua atuação do outro hormônio, como no caso do exercício, a noradrenalina e a adrenalina aumentam, né, a ação do glucagon, tá? O glucagon junto com esses dois hormônios eles vão amplificar, isso é chamado de sinergismo. E o antagonismo a gente viu como exemplo insulina e glucagon, que são hormônios antagônicos, né? E vimos que os estímulos podem ser humorais, neurais e hormonais, beleza? Então, uma vez relembrado esses mecanismos de ação, tá? Vamos começar a conversar hoje um pouquinho sobre o AGH. O GH, que é um hormônio hipofisário, quando ele tem sua secreção elevada nas placas epifisárias, que ainda estão inativas e sua concentração é alta, tá? Ele pode causar o gigantismo. Da mesma forma que uma baixa concentração de GH pode provocar o nanismo. Em indivíduo já adulto, o uso do GH, quando não é necessário, ele promove a chamada acromegalia, que é o aumento das extremidades, né? Orelha, queixo, mãos, pés, dedos, tá certo? Então, indivíduos que gostam de tomar GH para obter resultado no exercício físico, procura o médico, vê se há necessidade do uso. Se houver, usa sem problema. Tem gente que precisa utilizar. Tem gente que não está fabricando o suficiente, tá? Mas você lançar a mão disso só para uma situação estética, só para obter um resultado estético, é colocar o organismo em risco, tá? Lembre-se que toda vez que tiver excesso, o organismo vai diminuir a produção hormonal. Então, será que vale a pena, tá? A tireoide, né, que é a tireotrofina, que é o T3 e T4, né, tiroxina e triidotironina, né, que é derivado um do outro, né? Ele é um hormônio que basicamente tem diversos receptores do nosso organismo. Ele controla o nosso metabolismo de uma forma geral, tá? O ACTH, que é a corticotrofina, que é secretado pela adenopófise, né? Ela vai estimular o córtex suprarrenal a liberar o corticosteroide e os glicocorticosteroides, né? Eles têm pico matinal, tá certo? Alguns hormônios têm pico matinal. Por exemplo, testosterona, a sua produção maior é até 10 horas da manhã, o adrenocorticotrófico também, né? Então, geralmente, quando se vai dosar a nível sanguíneo, né, os corticosteroides, né, ele é dosado até mais ou menos 10 horas da manhã para ver como é que está essa relação, tá? As nossas gônadas, tanto masculina como feminina, eles têm dois hormônios precursores, folículo estimulante, que é o FSH, e o luteinizante, conhecido com a sigla LH. Eles são as gonadotrofinas. O que é que eles vão estimular? O FSH é a espermatogênese e os ovócitos, né, no caso da mulher, e o FSH vai trabalhar na produção dos oócitos, né, e o LH nos homens estimula a produção de testosterona. Então, muitas vezes, a baixa produção de testosterona ela não está relacionada especificamente à produção da célula testicial do testículo, mas às vezes está relacionada ao LH, tá? Por quê? Porque ele é um hormônio que ele vai auxiliar nisso aí, tá? Então, muitas vezes o déficit ele vem dessa relação. Mamães, mulheres, tá bom? A prolactina, né? Ele é um hormônio semelhante ao GH, só que ela é produzida pelos lactrófitos, né? No ser humano pelas glândulas mamárias. Então, mamãezinha, estimule a produção da sua prolactina. Prepare sua mama para amamentar. Procure fazer movimentos circulares enquanto você estiver grávida, preparando o chamado bico do seio, né? Para que ele fique parecido com o da mamadeira. Isso vai causar muito menos lesão na hora que o bebê for mamar, porque ele vai estar com o formato da mamadeira e a sucção, né? Como se diz no popular, para o bebê pegar o peito vai ficar mais fácil. Tá? E as mamas ela aumentam no período pré-menstrual exatamente por conta desse hormônio, tá? Que ela é estimulada a produção, né, na fase hormonal
E aí passou o período pré-menstrual, né, esse inchaçozinho das mamas é reduzido. A mulher ela pode aumentar de 3 a 5 quilos no período pré-menstrual, tá? O ADH, né, eu comentei sobre ele da vez passada, que o etanol ele inibe a produção do ADH, né, que é o hormônio diurético, que ele é armazenado na hipófise posterior, junto com a ocitocina, tá? A ocitocina ela é o hormônio que estimula a ejeção do leite na mulher, tá? Ele é também tido como hormônio do prazer, né? Tanto no homem como na mulher. A ocitocina também lubrifica a vagina feminina, né, no ato sexual. Então, muitas vezes, quando a mulher está amamentando, há uma redução dessa secreção vaginal, tá? A vagina fica mais seca, porque fisiologicamente a mama está precisando ejetar o leite, tá? Então, isso é uma das situações. Ela também auxilia nas contrações uterinas, né, durante o parto. É um estimulador, como eu já falei, né, da produção do leite de mulher, como também tem papel na excitação e no orgasmo, né? Então, ele é o hormônio orgástico, né, tanto masculino como feminino, principalmente feminino, tá bom? Grandes quantidades de água também irá produzir o efeito, né, do ADH, da diurese, tá? E eu queria que vocês olhassem aqui essa figura, que eu preciso falar de outros hormônios, fora o hormônio da tireoide, tá bom? Observem aqui que nós temos aqui, ó, nós temos aqui o ocioide, né, e a região da epiglote, tá? Logo aqui abaixo da região da glota, que é a glote, né, a gente vai ter as glândulas tireoidianas, tá? Aqui nessas glândulas tireoidianas nós vamos ter em número de 4 as denominadas paratireoides, tá? Que elas fabricam o paratormônio, tá bom? Então, a tireoide, como eu já falei, ela é responsável por diversos hormônios, né, metabolizar diversos hormônios do nosso organismo. Algumas pessoas, quando tem problema na região traqueal e fazem cirurgia, né, fazem traqueostomia, terminam arrancando a tireoide. E aí elas passam a necessitar fazer a reposição hormonal. Outras pessoas têm problema na produção, que o povo chama de tireoide preguiçosa, né? Há uma baixa produção do hormônio e elas precisam fazer o uso do hormônio, beleza? Então, o hormônio tireoidiano, né, ele vai junto com a tireoglobulina, que é sintetizada a partir do lúmen folicular, tá? Ela vai fazer essa produção do hormônio T3 e T4, né? Então, iodeto e iodo é de suma importância para os indivíduos que têm problema na tireoide. Por isso que os médicos, às vezes, pedem que a pessoa tome banhos de mar, tá? O indivíduo com problema tireoidiano, tá? Ele pode ter uma tireoide aumentada, né? E ele pode ter uma exoftalmia, né, chamada doença de Graves, e pode ter também um bócio, né? O bócio ele fica com uma região aqui extremamente inchada, tá? Uma deficiência glandular, tá? E a calcitonina, ela é produzida pelas células parafoliculares, são as células C da tireoide. Então, muita gente que tem problema tireoidiano precisa repor cálcio. Por quê? Porque quando a tireoide ela é retirada por uma ação cirúrgica, seja por um problema glandular, ou por como eu falei, né, por uma traqueostomia, um problema que o indivíduo termina fazendo cirurgia na garganta, enfim, ou se ele tiver o hipertireoidismo, como o hipertireoidismo não tem correção, o médico retira a tireoide, que é mais fácil controlar, né, dar o hormônio para aumentar o nível hormonal tireoidiano do que para reduzir. Não tem, né? Como não tem, eles terminam retirando a glândula. Então a calcitonina vai agir no esqueleto, né? Vocês lembraram de osteoclasto, osteoblasto, lá da anatomia, né? Ela vai inibir essa atividade de osteoclasto, osteoblasto, vai inibir a
retirada do cálcio ósseo, quer dizer, vai fazer a reabsorção óssea e a liberação do cálcio da matriz óssea. Também vai estimular a incorporação do cálcio, né, no osso. Tá? Indivíduos com osteoporose nem sempre apresentam uma determinada deficiência de cálcio. Muitas vezes a relação está com os hormônios femininos, por isso que é mais comum na mulher, que é o estrógeno, porque ele protege a mulher da osteoporose, né? Ele faz essa reabsorção do cálcio no osso. Tá? E as paratireoides, né, que podem ser número de 4 a 8, como eu falei, elas vão ser responsáveis pelo paratormônio. Eu queria que vocês olhassem essa figura aqui, que eu vou exatamente mostrar elas aqui, ó. Estão vendo essas coisinhas? Não sei se dá para ver as coisinhas amareladas aqui, ó. No caso aqui tem 4, aqui são as paratireoides. Então aqui a gente tem a tireoide, né, e as 4 paratireoides, pode ser 4 ou 8. Aqui está a traqueia, tem a região do esôfago, né? Aqui é a região da faringe, no caso está coberta, diferente daquela outra que eu mostrei para vocês, tá? Então, tireoide e paratireoide, o que é que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar com a reabsorção, com o aumento do cálcio, né, na corrente sanguínea. E o processo, ele é feito por retroalimentação, tá? Essa retroalimentação, ela é o seguinte: quando o indivíduo tem hipocalcemia, quando ele está com pouco cálcio na corrente sanguínea, ele vai estimular a produção da paratireoide, né? A paratireoide vai estimular a produção do paratormônio. Uma vez que ele seja liberado, ele vai para a corrente sanguínea e aí ele vai aumentar a absorção do cálcio na matriz óssea. A nível renal, na corrente sanguínea, ele vai aumentar a reabsorção do cálcio no rim, tá? E promove também a ativação da vitamina D, que por sua vez aumenta a absorção do cálcio quando o indivíduo ingere o alimento na região do túbulo intestinal. Tá? Então, esse aumento da reabsorção do cálcio, né, e os osteoclastos, né, com o cálcio fosfato liberado pelo sangue, vai fazer com que o cálcio aumente no sangue. Uma vez que aumente a produção de cálcio sanguíneo, então, por sua vez, vai inibir, né, a liberação do paratormônio. Então aqui nós temos um exemplo, né, de liberação do hormônio ocasionado pelos níveis humorais, que são os níveis desse hormônio na corrente sanguínea, tá? É uma das formas de estimular ou de se reduzir a produção hormonal, beleza? Seja bem-vindo, Denis. Um abraço, meu irmão. Bom vê-lo por aqui, tá bom? Grande abraço. Legal você estar aqui com a gente na live, viu? Então, os hormônios, eles vão funcionar, né, através, como eu já falei, da retroalimentação, seja para um estímulo oral, para um estímulo neural, ou para um estímulo hormonal, tá? Um outro hormônio importante é da glândula suprarrenal. E aí eu vou mostrar uma figura que vocês possam visualizar. Antigamente fazia as lives sem figura nenhuma, e aí o pessoal reclamava: onde é que fica, professor, e tal. Então hoje eu boto as imagens, e aí isso facilita a visualização de vocês, tá bom? Aqui a gente tem o rim, né? Então a glândula suprarrenal e o córtex adrenal, que é a medula adrenal e o córtex adrenal, ele vai exatamente ficar acima do rim, tá? Então tenho aqui o rim, né? Rim direito e rim esquerdo, vão ter ambos essa glândula, tá? Essa glândula vai ter a chamada cápsula, zona glomerosa, zona fasciculada, reticulada. E logo abaixo nós vamos ter a medula suprarrenal, tá bom? Que a gente tem um exemplo de fotomicografia, né? Aqui é um diagrama, aqui é uma fotomicografia eletrônica, tá? Mostrando essa região do córtex suprarrenal, tá? E aí, eu queria que vocês lembrassem, né, quais são os hormônios da suprarrenal, chamados adrenais, né? A adrenalina e noradrenalina, são as epinefrinas ou norepinefrinas. São hormônios simpático-cotônicos, né? A descarga simpática é uma descarga neural, então é um estímulo neural. A descarga simpática aumenta a produção desse hormônio. O exercício, por exemplo, é uma situação de estresse, então ele vai aumentar a produção do adenocorticotrófico. O que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar a frequência cardíaca no coração, vai promover a constricção dos vasos, por consequência, isso aumenta a pressão arterial. Um outro mecanismo dele é atuar no rim. No rim ele vai fazer o aumento do potássio,
né? O que vai diminuir os níveis de sódio no sangue. Isso diminui o volume plasmático, que faz com que ocorra um aumento da pressão sanguínea. Aí vai vir a cascata do mecanismo renina-angiotensina, tá? Que se inicia com a liberação de reações. Essas reações da renina produzem angiotensina 1, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, a angiotensina 2 vai aumentar a produção de aldosterona, né? Esse aumento faz a maior reabsorção de sódio, né, e de água, tá? E a excreção do potássio, e com isso ocorre um equilíbrio da osmolaridade, tá? Então essa é uma das maneiras que isso acontece, tá bom? E alguns pacientes têm disfunção dessa glândula, tá? E é chamada doença de Cush, tá bom? E eu queria que vocês olhassem aqui qual é o efeito do estresse no nosso organismo, tá? A nível de glândula suprarrenal. Observa aqui. Este hipotálamo e hipófise. Então tem aqui hipotálamo, adenipófise e neurohipófise, tá? Adenipófise ou hipófise anterior. Então os corticotróficos estão localizados aqui, né? Há um estresse. Esse estresse vem dos nervos sensitivos, manda impulso nervoso para a região hipotalâmica. Aí o hipotálamo vai mandar para a medula os nervos simpáticos para os glândulos suprarrenal. Esse, por sua vez, vai liberar as norepinefrinas ou catecolaminas, que é o nome antigo, né? Adrenalina e noradrenalina, hoje chamado de epinefrina e norepinefrina, tá? Que eles vão fazer o quê? A nível de curto prazo, aumentar a frequência, aumentar a pressão arterial, conversão do glicogênio em glicose, liberando para o sangue, né? Dilatação dos bronquíolos, modificação dos padrões de circulação do sangue, diminuição da atividade do sistema digestório e redução da eliminação de urina. Com isso, aumenta-se a taxa metabólica. A nível de longo prazo, esse estresse vai fazer o quê? Liberação do corticótrofos, libera adenocorticotrófico a nível de córtex suprarrenal. Aí ele vai liberar os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Qual é a resposta? Né? Mineralocorticoides, retenção de sódio e água pelo rim, aumenta o volume e pressão sanguínea. Então, o hormônio corticotrófico, né? Dentre eles o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Como se diz, ele aumenta a pressão arterial. E aí ele dá uma preferência por proteína e gordura, ao invés de glicose. Então ele pega a proteína em gordura e converte em glicose para degradar e fornecer energia. Com isso, ele aumenta a glicose no sangue. Então, níveis de cortisol elevado durante períodos prolongados, né, pode promover queda de cabelo, aumento da pressão arterial, taquicardia, né, perda da massa muscular, tá? Então, o estresse ele vai inferir, né, em tempo prolongado, de forma negativa sobre o nosso organismo, tá bom? Então, é sempre bom ficar atento à condição de estresse, tá? Bem-vindo, Murilo. Boa noite, cara. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Tá bom? A gente tá falando aqui sobre os hormônios, né? Em especial agora o cortisol. Então, o cortisol, durante muitas vezes, ele foi tido como vilão, tá? E engraçado isso, porque os estudos mais recentes têm demonstrado que o cortisol, junto com GH e testosterona, eles auxiliam na hipertrofia. O treino de força, ele é catabólico, ele promove catabolismo. Ele eleva os níveis de cortisol, eleva os níveis de GH, eleva os níveis de testosterona e ele eleva também os níveis da norepinefrina, que todo exercício faz isso. Só que ele é um estresse positivo. E aí, como estresse positivo, o que é que termina acontecendo? Ele começa a auxiliar nessa degradação, favorecendo a hipertrofia muscular. Tá? Então ele não é um danadinho, uma coisa tão ruim como se pregou durante muitos anos, beleza? E aí eu queria uma atenção especial agora sobre essa glândulazinha aqui, tá? Aqui nós temos as células pancreáticas, tá? Essas roxinhas aqui são as células produtoras de glucagon, tá? E essas azulzinhas são as células betas, produtoras de insulina.
Então a célula alfa produz glucagon, a beta produz insulina. Glucagon e insulina são hormônios antagônicos, lembram? Eles são fabricados pelas ilótilas de Langerhans. Langerhans foi o cara que descobriu essas ilótilazinhas que são responsáveis pela fabricação de insulina e glucagon. Como é que eles vão agir no nosso organismo? Você faz o consumo de um determinado alimento, esse alimento vai aumentar os níveis de glicose no sangue, a insulina vai ser estimulada a sua produção, ela vai estimular a formação de glicogênio. Então, uma das funções da insulina é converter a glicose em glicogênio no fígado a nível hepático, no músculo a nível muscular, tá? E ela faz também um transporte para dentro da célula, então ela capta a glicose para dentro da célula. Com isso, a glicose sanguínea vai retornar aos valores normais, isso é, ela vai diminuir, tá? Quando ocorre um nível de diminuição em torno de cerca de 90 mg para cada 100 ml, que seria a homeostase, se ocorre um desequilíbrio negativo, tá? O pâncreas vai estimular o quê? A produção do glucagon. O que é que o glucagon vai fazer? O efeito inverso da insulina. E a insulina converteu glicose em glicogênio, então o glucagon vai converter glicogênio em glicose. Com isso, a glicose vai aumentar. Aumenta e ocorre um equilíbrio novamente, ocorre uma homeostase. Então, quando você passa muito tempo sem se alimentar, ocorre uma produção de glucagon. Tá? O mesmo acontece durante o exercício físico. Tá? Quando o indivíduo está durante o exercício físico, o glucagon vai agir mais, fazendo a quebra do glicogênio e glicose, e a insulina vai tender a reduzir seus níveis durante o exercício físico. E isso vai aumentar a captação de glicose pela célula. Esse é um dos efeitos mais importantes do exercício físico. O exercício neuromuscular aumenta a captação de glicose pela célula. O exercício cardiovascular ocorre um aumento do glucagon, né? E isso vai fazer com que aumente uma captação de glicose pelo organismo. Então, um dos maiores efeitos do exercício físico é a diminuição da glicose. Então, o indivíduo que tem uma hiperglicemia, tá? Que ele tem essa diminuição da captação de glicose e utilização de glicose no organismo, o exercício físico vai fazer com que aumente essa captação, né? Ele vai promover a glicogenólise, né? E com isso, ele vai fazer com que a glicose seja utilizada durante o exercício físico. Esse é um dos efeitos mais benéficos que nós temos do exercício sobre os níveis de glicose sanguínea. Beleza? Então, para que a gente entenda esses efeitos durante o exercício, tá? Eu queria que você desse uma olhadinha nesse quadrinho aqui. Então, como é que ocorre a regulação do metabolismo de glicose durante o exercício? Nós vimos que a insulina converte glicose em glicogênio. Glicogênio está armazenado no fígado, né? Então, a glicogenólise vai fazer a quebra desse glicogênio a nível hepático. Ele vai entrar no nosso corpo humano e vai ser distribuído para as células-alvos. Com isso, o que é que ocorre? Ocorre uma diminuição na concentração plasmática de glicose. Quem são os hormônios que vão contribuir? O glucagon. O que é que o glucagon vai fazer? Ele vai converter o glicogênio hepático e muscular em glicose. Tá? E aí vem todo aquele processo do ciclo de Krebs, né? Metabolismo oxidativo e etc. As epinefrinas, adrenalina, noradrenalina, tá? Ou epinefrina, norepinefrina, o que é que elas vão fazer? Elas vão potenciar o efeito glucagon. É o que eu falei no início sobre o sinergismo hormonal, tá? E o cortisol, que é um hormônio, né, que promove o metabolismo e o catabolismo, ele também vai ser alterado. Então, esses 4 hormônios aqui, eles vão contribuir para os níveis de concentração plasmática, que é a concentração a nível sanguíneo, da glicose. Tá?
tá? E isso é um grande efeito que nós obtemos durante o exercício. Por quê? Porque a concentração plasmática de glicose, ela vai depender do equilíbrio que vai existir entre a captação e a liberação. E o que acontece? É feito pelo glucagon. Ora, se o glucagon aumenta durante o exercício e a medula adrenal descarga adrenalina e noradrenalina, que são as catecolaminas, e elas potencializam o efeito, significa que isso vai aumentar quem? A glicogenólise. Então, a gente tem aqui um sinergismo hormonal, onde esse sinergismo hormonal vai influir na concentração plasmática de glicose. Então, o indivíduo que tenha diabetes, seja insulino dependente ou não dependente, o exercício ele vai agir como um efeito moderador de glicose no organismo, reduzindo essas concentrações plasmáticas. Tá? Daí a importância da prática do exercício físico pelos indivíduos diabéticos, né? E o cortisol vai aumentar o catabolismo proteico. O que é que ele vai fazer? Na ausência de carboidrato, ele libera aminoácidos para ser utilizado no fígado num processo de gliconeogênese. Mas se você tem carboidrato, o que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar durante o exercício e vai estimular também a liberação de GH. O que é que o GH vai fazer? Mobilizar os ácidos graxos livres. Então, ele vai reduzir a captação celular de glicose. Isso é, ele potencializa o efeito da lipogênese. Tá? Os hormônios tireoidianos, ele também promove o catabolismo de glicose e o metabolismo de gordura. Então, se os hormônios tireoidianos estão adequados, essa química hormonal aqui durante o exercício, ela vai ser mais do que perfeita. Ela vai conseguir fazer a modulação da glicose. E aí o que acontece? Se eu tenho um exercício com baixa intensidade, tá? Um exercício de baixa intensidade, os níveis de glucagon representados em azul, GH aqui, isso aqui para mim é roxo, e esse outro aqui é cor de vinho, né? E o cortisol na cor de vinho, eles vão se alterar. Quando você passa para um exercício de intensidade máxima, observe que a insulina aqui em laranja, ela reduz mais ainda, e o cortisol, o GH e o glucagon, eles aumentam consideravelmente. Então, quanto maior a intensidade do exercício, maior a liberação do cortisol, do GH e do glucagon. A insulina vai agir pouquíssimo sobre isso. Por quê? Porque o que ela faz é a captação da glicose. Ela converte glicose em glicogênio muscular, isso é, quando o indivíduo é treinado, observe que aqui, ó, pré-treinamento, os níveis hormonais, pós-treinamento de adrenalina. Pré-treinamento, GH. Pós-treinamento. Cortisol, pré-treinamento. Pós-treinamento. Tá? Então, nós podemos dizer que a adrenalina, o GH e o cortisol, eles podem ser modulados pelo exercício físico. Olha só, gente. Olha a importância do professor de educação física e olha o quão que é importante nós compreendermos a química hormonal durante o exercício. Porque essa modulação hormonal, o que é que ela vai fazer? Ela vai controlar nossos níveis orgânicos, reduzindo, né, os níveis de glicose, aumentando os níveis de lipólise. Olha o que acontece aqui com o glicerol. Ó. Tá? O glicerol, conforme aumenta o tempo do exercício, ele aumenta as suas concentrações plasmáticas em milimol. O mesmo acontecendo com a beta-hidroxibutarato. Lembram dela lá do ciclo de Krebs? Né? Então, o que acontece? A participação desses hormônios vão fazer o quê? Vão fazer o controle entre a captação de glicose e a liberação da glicose, de acordo com o quê? Com a intensidade do exercício. Toda vez que eu aumento a intensidade, eu libero mais catecolaminas. Por consequência, eu vou necessitar de mais glicose. Então, após um evento explosivo de curta duração, a concentração de glicose aumenta 40% a 50% acima do nível de repouso. Quem foi meu aluno em fisiologia do exercício, lembra que eu pegava sempre um voluntário, colocava esse voluntário para dar tiros de 300 metros, com intervalo para 1,10 a 1,30, de acordo com a condição do indivíduo, e ia fazendo a medição de glicose. Nos primeiros tiros a glicose elevava, né?
porque o organismo estava necessitando de glicose, e nos tiros finais ela reduzia. Por que ela se elevava? Porque eu estava liberando o glicogênio, convertendo em glicose, tá? E no final, quando eu reduzia os níveis de glicose, quem é que eu estava aumentando? Os níveis de sal lactato, dentre eles o ácido lático. Então, eu mostrava a vocês, né, que já foram meus alunos, através desse teste de glicemia, exatamente o efeito do cortisol, do glucagon e das norepinefrinas durante um treino de alta intensidade, tá? E aqui a gente tem um gráfico do Koshi do Mori que mostra exatamente o efeito que eu mostrava para vocês dos níveis de glucagon. Observa que o glucagon, nos momentos iniciais, tá? Que é esse verdinho aqui, ó, ele aumenta quando chega em torno de mais ou menos 1 hora de exercício, ele tem uma pequena redução e se mantém estável até 180 minutos, né? Que daria 3 horas de exercício. Observe que a adrenalina aqui em preto, ela aumenta com 60 minutos e ela continua a aumentar conforme aumenta o tempo de exercício. O mesmo com a noradrenalina, ela tem uma ligeira queda em torno de 15 a 30 minutos e começa uma curva, né, ascendente e se mantém elevada durante o resto do tempo. Agora, olha só o que acontece com as glicose. A glicose, ela é inicialmente utilizada e ela se mantém, ó, gente, ela se mantém por volta dos 45 aos 120 minutos. Por que ela se mantém? Vamos lembrar do McArdle? O McArdle diz que a gordura queima em uma chama de carboidrato. Então, para o metabolismo do lipídio, eu preciso da glicose, eu preciso do carboidrato. Conforme aumenta o tempo, ela diminui. Por isso que o McArdle diz que os atletas experimentam uma fadiga de macronutrientes. Então, o consumo de carboidrato durante o exercício é de suma importância para quê? Para manter a lipólise, tá? Observe que os níveis de cortisol, eles são baixos nos 15 minutos iniciais, dá uma curva assim ascendente muito grande com 30 minutos e conforme passa o tempo, ó, ele diminui a sua produção. Com exercício prolongado, a sua produção é lá embaixo. Tá? Ela chega a ser igual à produção de repouso. Tá? Então, o exercício aeróbio, ele é bom para o indivíduo que tem altos níveis de estresse, porque vai limpar, vai reduzir os níveis de cortisol orgânico, preparando o indivíduo para um trabalho de hipertrofia muscular, se esse for o desejo dele. Entendeu? Então, a correta prescrição do treino cardiovascular e do treino neuromuscular, eu saber como é que está isso aí, nessas condições hormonais, ela vai me auxiliar demais na prescrição de exercício. Tá? Por isso que eu digo que a fisiologia, ela é de suma importância. O músculo, ele também capta a glicose. Então, o que é importante? Aumentar a sensibilidade à insulina. Como é que eu aumento a sensibilidade à insulina? Com treino resistido, gente. Treino resistido. O treino resistido, ou treino de força, como queiram chamar, ele aumenta a captação de glicose pelo músculo. Então, ele aumenta a sensibilidade à insulina. O indivíduo que tem uma resistência insulínica, o treino de força vai facilitar, né, essa captação de glicose. Tá? E como é que ela faz ser modulada? Toda vez que eu reduzo as reservas de carboidrato, né, eu vou dificultar quem? A lipólise. A adrenalina e a noradrenalina, nós vimos no gráfico, elas aumentam a lipólise, a quebra de gordura. Junto com quem? Com o cortisol e o AGH. Então, o que é que esses 4 hormônios vão fazer? Cortisol, AGH, noradrenalina, né, e adrenalina. Elas vão converter os triacilgliceróis, ou triglicerídeos, o tecido adiposo, e do interior da fibra, em ácidos graxos livres e glicerol. Elas vão fazer a lipálise. E quando é que acontece isso? Nos exercícios de endurance, nos exercícios de longa duração. Os exercícios de longa duração, eles auxiliam no metabolismo, né, de glicose, tá? Metabolismo de gordura durante o exercício, tá bom? Então, o cortisol, ele vai ter uma redução quanto maior o tempo de exercício. E quanto maior o tempo de exercício, maior
a utilização dos ácidos graxos, tá? E aí os hormônios do crescimento, a GH, noradrenalina, eles vão auxiliar nesse processo para que os ácidos graxos livres, ele possa ser utilizado em uma maior quantidade, beleza? Outro aspecto importante é o equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Toda vez que a gente faz exercício, nós diminuímos a quantidade de água do plasma sanguíneo. Lembrem que o plasma sanguíneo, né, que o nosso sangue, ele tem 55% de plasma. Desse 55%, 90% é água. Quando nós nos exercitamos, quem assistiu a live de termorregulação, quem não assistiu, vai lá no meu canal, lá do YouTube, e dá uma olhada. O sangue, o que é que ele vai fazer? Ele vai desviar o plasma para o espaço intersticial e intracelular. E isso vai favorecer o quê? O resfriamento de temperatura, tá? Toda vez que eu tenho massa muscular ativa, eu tenho aumento de temperatura. Então, o aumento de temperatura, ele vai fazer com que o plasma seja desviado. E isso também ocorre porque a pressão arterial é elevada. Então, o que é que ela faz? Ela impulsiona a água para fora do sangue. Essa água fora do sangue vai fazer o quê? Fazer resfriamento corporal. Por isso a importância da hidratação durante o exercício. Um exercício 75% de volume máximo de oxigênio, ocorre redução de 5 a 10% do volume plasmático. Imagine uma pessoa com 5 litros de água, ela pode perder em torno aproximado, né, de 250 a 500 ml. Tá? Quem é que vai, em termo hormonal, trabalhar para poder fazer a regulação disso aí? A aldosterona e o ADH, né? Junto com o mecanismo renina-angiotensina. Então, a aldosterona GH e o renina-angiotensina, junto com o PAN, que é o peptídeo atrial natriurético, que vai reduzir a pressão arterial, eles vão agir dentro desse mecanismo e conforme aumenta-se o tempo de exercício, aumenta o mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Alguns hipertensos, eles fazem uso de um medicamento chamado losartana potássica, que tem o nome comercial de ARA2. Onde é que o ARA2 vai agir? Exatamente aqui, ó. Mecanismo renina-angiotensina, tá? Oi, Diane, seja bem-vinda, querida. Estamos falando aqui sobre hormônio. Chegou na hora certa, viu? Então, o ARA2, ele vai fazer o efeito que o exercício também faz. Olha que legal. Quer dizer, o exercício diminui a glicose, o exercício diminui a pressão arterial. Como que ele diminui a pressão arterial? Porque a ação dos hormônios renina, angiotensina, a cascata de angiotensina 1 e 2, através da renina e aldosterona, isso vai reduzir os níveis pressóricos pós-exercício, que é chamado de efeito agudo. Com o tempo de prática de exercício físico, o indivíduo vai ter o quê? Um efeito crônico. Então, a gente pode dizer que o melhor remédio para a pressão arterial é o exercício físico. Porque eu falei que a atividade muscular, o que é que ela aumenta? Ela aumenta a taxa de transpiração. O sangue vai ser desviado para a pele, através da glândula sudorípara. Tá? A transpiração vai reduzir o volume plasmático de sangue. Com isso, ocorre redução do fluxo sanguíneo a nível renal. Toda vez que ocorre redução do fluxo sanguíneo a nível renal, ocorre liberação de renina pelo rins. Aí o que é que ela faz? Ela faz o efeito cascata. A renina estimula a produção da angiotensina 1, que é convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2, o que é que ela faz? Ela estimula a produção da aldosterona. A aldosterona, por sua vez, faz a absorção do sódio, né, nos túbulos renais e de água, tentando manter o volume plasmático. Aí com isso, a DH isso é, o indivíduo não sente vontade de urinar durante o exercício. Qual é a consequência? O volume plasmático aumenta, a produção de urina diminui, tá? Então, vários dias de exercício, ingestão de água e de sódio, é quem vai devolver esse equilíbrio, tá? Então, nós podemos dizer que o exercício, ele vai ter um efeito tanto agudo como crônico, na redução da pressão arterial, através da dilatação dos vasos, que vai ocorrer no pós-exercício,
e também no aumento da capacidade arterial e venosa em suportar os níveis pressóricos durante o exercício físico, tá? Toda vez que o ADH é liberado, ocorre a osmolaridade plasmática, e o hormonoreceptor do hipotálamo faz o quê? Ele detecta o aumento. Hipófise posterior vai e libera o ADH. A ADH, por sua vez, vai atuar sobre os rins, promovendo o quê? A absorção de água. Então, através desse mecanismo, o volume plasmático, o que é que ele faz? Ele aumenta. Se ele aumenta, tem diminuição de soluto plasmático. Com isso, a osmolaridade sanguínea diminui, tá? Então, esse equilíbrio hídrico, ele está relacionado com a quantidade de dias e a descarga ou excesso de água do organismo. Se o indivíduo faz 3 dias de exercício, tá? Ele vai ter uma pequena desidratação entre o terceiro e o sexto dia. Ó. Tá aqui terceiro e tá aqui sexto dia, tá? Se ele faz exercício repetido e ele não tem uma hidratação adequada, tá? E esse exercício é no calor, pegando esse período que a gente tá agora, lembrando que o organismo precisa de 33, né, em repouso a 45, 47 ml de água para cada quilograma de peso, tá? É assim que a gente calcula a nossa necessidade de água. Então, o indivíduo que não faz a reposição adequada, ele vai ter uma desidratação. Com isso, o volume plasmático vai estar aumentado, por quê? Porque o sangue vai estar mais viscoso, por consequência, a pressão arterial também aumenta, tá certo? Então, esse declínio súbito, tá? Do volume plasmático, quando o indivíduo para de treinar a partir do sexto dia, ó, ele tem um declínio súbito isso aí, tá? Por quê? Porque ele volta a ter uma hidratação. Então, seus volumes de eritrócitos, eles vão ser alterados, tá? E essa alteração, ela pode ter um efeito positivo, como ela pode ter um efeito negativo, um efeito deletério, tá? Então, o sistema hormonal dentro do nosso organismo, ele vai regular o nosso exercício físico, né? Eu sempre aconselho que dá uma lida, dá uma estudada, procura entender os mecanismos hormonais durante o exercício, para que você possa explicar para o seu aluno de uma maneira simples, de uma maneira clara, por que o exercício vai reduzir a pressão arterial, por que o exercício vai reduzir os níveis de colesterol, por que o exercício vai reduzir os níveis de glicerídeos, por que o exercício vai diminuir os níveis de glicose, né? Para que teu aluno compreenda que melhor do que se furar, melhor do que tomar comprimido, é colocar um tênis e treinar. E ele vai entender a importância do profissional de educação física. Se nós somos professores de educação física, quem professa alguma coisa. Então você tem que ensinar para o teu aluno, você tem que repassar essa informação que você aprendeu na sua graduação dentro da disciplina de fisiologia, que infelizmente nem todo mundo dá valor, só que ela é a base para a prescrição do exercício físico, tá? Ela é a base. Para entender exercício físico, tem que entender fisiologia, tá? Senão você vai ficar raso, vai ficar igual blogueiro, vai falar uma torre de besteira, tá? E nós temos diversas literaturas, Costil Mori, Cat McCardo, Robert Roberts, Powers, né? Fox, Goraieb, Astra. Gente, tem uma infinidade, tá? Então procura dar uma lida na fisiologia, não deixa ela de lado, não acha que fisiologia é complicado. Não existe coisa mais fácil que anatomia, fisiologia e cinesiologia. Sabe por que não existe mais fácil? Porque ela fala do nosso corpo humano. Eu olho aqui pro meu antebraço, eu estou vendo o rádio e estou vendo a una. Eu olho aqui pro meu braço, eu estou vendo o número. Se eu contraio lá para bater a foto do Instagram, eu estou vendo o bíceps braquial. Então o que é que tem de difícil nisso? Eu não consigo entender o que é que tem de difícil nisso. Se eu faço um exercício, eu tenho uma contração muscular. Eu percebo a sudorese.
eu percebo a vermelhidão no corpo, eu percebo a redução de sangue durante a série e o aumento do fluxo sanguíneo após. Gente, o que é que tem de complicado nisso? Não tem. Fisiologia é uma coisa gostosa. Tirem da cabeça de vocês que fisiologia é complicado. Vocês vai ser complicado. Você botou na sua cabeça que é difícil. Mas a fisiologia ela está explicando tudo o que acontece toda vez que você está treinando. Então não tem coisa mais gostosa para estudar do que a anatomia, do que a fisiologia, do que a cinésio. Por quê? Porque ela vai explicar como que meu organismo está funcionando. Beleza? Vixe, já estou passando, né? Toda vez eu prometo live de meia hora, eu já vou aqui 45 minutos. É porque, gente, quando eu começo a falar de fisiologia, eu acho tão legal que eu termino não percebendo o tempo passar, tá bom? Gente, alguma dúvida? Posso finalizar para não ficar uma live longa, né? E aí qualquer coisa a gente volta no outro dia, no outro momento. Se vocês acharam que foi pouco, a gente pode conversar um pouquinho mais, conversar sobre outros hormônios na próxima quinta. Tá legal? Queria agradecer a presença de vocês, tá? Principalmente que eles ficaram até o final, tá bom? Eu que agradeço, Daiane. A gente tá dizendo aqui, obrigado por compartilhar conosco, né, seus conhecimentos. Eu que agradeço a presença de vocês, tá? Suzaninha, minha amiga de pós, um beijo, minha querida. Suzaninha tá aqui assistindo também. Beijão, querida. Gente, queria agradecer a presença de vocês, tá joia? Convide os amigos. Quem não segue meu canal, eu vou deixar essa live lá no meu canal. Vá lá no YouTube, Professor Demetrios Brandão. Acesse o meu canal, se inscreve, você fica recebendo tudo que ficar lá, tá? A live vai ficar salva lá, né? Valeu, Marcelo, abraço, meu irmão. A live vai ficar salva lá para você. Compartilha com os amigos. Se gostar, dá um like. Poxa, professor, por que é que eu tenho que dar um like? Né? Porque quando você dá esse like, quando você diz que gostou, né, ele passa a ter uma maior visibilidade, mais pessoas vão poder assistir. Então a gente vai compartilhar esse conhecimento com nossos colegas. E qual é a importância de compartilhar? Elevar o nível da educação física. Quanto mais a gente eleva o nível da educação física, melhor para a gente. Né? Pessoal que é da fisioterapia, elevar o nível da fisioterapia. Né? Da nutrição a mesma coisa. Então, quando a gente eleva o nível desses profissionais, as pessoas, a população, passa a ver que fazer uma fichinha de musculação, que avaliar e prescrever um treino, não é uma coisa tão simples assim, não. É 3 de 15 para definir 3 de 8 para crescer, não. O buraco ele é bem mais embaixo, tá? Então, compartilha isso com os amigos, convida, tá bom? E aqueles que estão no meu canal YouTube, se quiserem me seguir, o meu Instagram é @Demetrios Cavalcante Brandão, tá joia? Para dar uma seguida lá. Daiane tá perguntando aqui, o HDL, LDL. Eu tinha falado no iniciozinho, tá, Daiane? Eles são os níveis de colesterol, eles são reduzidos, né? São os hormônios chamados de lipossolúveis, eles são solúveis através do colesterol. O colesterol, o HDL, LDL, né? O colesterol total, qualquer que seja ele vai reduzir durante o exercício por causa do uso da lipólise, tá? O metabolismo de gordura, né, já que esse HDL e LDL são lipoproteínas, o metabolismo da gordura ele vai reduzir os níveis de colesterol sanguíneo. Tá? Só que eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso fazer com exercício de baixa intensidade e longa duração, e eu posso fazer com o chamado exercício intervalado ou intermitente, ou HIIT, se quiser dar o nome em inglês. Tá? Todos eles vão promover isso aí. Né? Inclusive redução de glicose, etc., por causa do EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. Então ele aumenta o metabolismo, tá legal? Mas a gente pode conversar sobre isso, então, um pouquinho na nossa próxima live, tá bom? Eu vou fazer assim, quando for quarta-feira, eu vou botar para vocês voltarem que live vocês vão querer ter. Se a gente dá continuidade a alguma coisa do endócrino, né, faz um complemento, ou se a gente fala de outro sistema
orgânico, beleza? Gente, beijo do coração, tá bom? Me segue lá no YouTube, dá um like, compartilha com os amigos, beleza? Finalizando aqui, um bom abraço, um bom resto de quinta-feira para vocês e um bom final de semana.